Saudações a todos, meus amados irmãos e amigos. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá então. O nosso tema de hoje. Escolhi um tema para falar que julgo ser muito importante, né? Que é sobre este trabalho espiritual, né? Quando eu decidi, né, fazer este trabalho espiritual, escolhi esta forma, esta maneira para disseminar as sementes do bem, né? Sou médium desde muito jovem e sempre por onde eu passei, né, outros médiums sempre me aconselharam a trabalhar mediunicamente, né? Todos eles sempre me orientavam a exercer a minha mediunidade e trabalhar com a minha mediunidade, né? Não somente os médiuns, mas os próprios espíritos que estavam ali então incorporados, canalizados, enfim, acoplados unicamente com os médiums, né? Então eu recebi muitas instruções, orientações, recomendações, informações da espiritualidade através dos médiums. Então eu escolhi esta forma para trabalhar. Eu já trabalhei em muitas casas ou centros espíritas com a minha mediunidade, seja através da psicografia, como através da mediunidade de cura, através dos passes, né, passes magnéticos, passes espirituais, vibrações, tratamentos de cura, irradiações, enfim. Procurei trabalhar com minhas faculdades mediúnicas, né, por onde eu passei. E hoje eu estou trabalhando com as minhas faculdades mediúnicas de uma outra forma, né? Pretendo, sim, continuar trabalhando com as minhas faculdades mediúnicas. E eu me coloco à disposição de Deus para trabalhar da melhor forma possível. Escolhi esta forma, trabalhar com este canal, que é o YouTube, porque acredito que seja um instrumento muito eficiente, porque o YouTube ele acaba abarcando, abrangendo uma quantidade muito grande de pessoas. Então é possível que você consiga ajudar e auxiliar um número muito grande de pessoas. Então, se podemos ajudar com mensagens, palavras, informações úteis e benéficas, por que não faríamos isso, né? Então, eu decidi trabalhar com as minhas faculdades mediúnicas desta forma também. Porém, eu também trabalho com as minhas faculdades mediúnicas de outras maneiras. Eu não me apego a religião nenhuma, eu me libertei de todas as religiões, mas continuo trabalhando com a minha mediunidade de uma forma particular. Então, em casa, procuro trabalhar com a minha mediunidade, conversando com o público e disseminando as boas novas, algumas verdades, algumas mensagens, informações e revelações da espiritualidade da melhor forma. Porém, quando o momento ou a situação exigir, posso também atuar de uma outra forma, né? Eu me coloco à disposição. Então, Deus poderá nos convidar ou nos chamar para outros trabalhos, se assim for necessário. Bom, não sei se vocês perceberam, mas neste novo formato do meu canal,
eu repaginei ele, né? Eu criei um visual um pouco diferente, né? Mas enfim, muitas mudanças ainda ocorrerão, tá? As mudanças são gradativas, né? No tempo favorável, quando for possível, farei maiores mudanças, né? Então, como eu trabalho sozinho, faço carreira solo, porque eu mesmo quem me filmo, eu mesmo quem edito, ou seja, esse trabalho é feito por mim, né? Não tenho ajuda de mais ninguém, tá? Então é um pouco mais complicado. Por quê? Porque eu tenho outros compromissos também, né? Eu tenho compromissos particulares, né? Tenho outros projetos, outros trabalhos, né? Que tenho que assumir. Então, por este motivo, né? A postagem dos vídeos, ela tem sido feita de forma esporádica, tá bom? Mas nunca deixarei de postar os vídeos, os conteúdos, né? Então, enquanto eu estiver trabalhando com a espiritualidade nesta encarnação, continuarei, sim, postando meus vídeos e os conteúdos de cunho espiritual, porque este é o meu desejo. Mas, como eu já expliquei, farei isto de uma forma gradativa, esporádica, né? Eu postarei os vídeos na medida do possível quando eu tiver disponibilidade e eu conseguir fazer isso, tá bom? Mas justificando, explicando, né, é devido a outros compromissos particulares e projetos em andamento, tá bom? Outros trabalhos que eu tenho feito paralelamente, tá? Bom, muitas pessoas se perguntam se algo mudou. Na espiritualidade, a mudança é sempre constante, né? Porque nada neste universo é fixo, tudo está em movimento. Mas o tema que eu gostaria de trazer é o seguinte: é tão importante assim saber o nome da entidade espiritual que está trazendo a mensagem? É tão importante o nome? Nós sabemos que o nome identifica. O nome tem a sua importância porque ajuda a identificar, tá? Mas realmente é tão importante assim? Se prender, se apegar ao nome? Não é mais importante o conteúdo? Então, vocês perceberão algumas mudanças, né? Não somente o que diz a meu respeito, mas com outros médiums também, possivelmente. Então, às vezes, a espiritualidade ela não se identifica por algum motivo, algum propósito, porque sabemos que existem muitos testes, né? Existem testes da luz também. Existem aqueles testes das trevas, mas existem os testes da luz. Existem algumas provas, alguns treinamentos, né? Eu mesmo passei por uma espécie de treinamento, de alguns testes. Então, nós sempre passamos por testes, treinamentos, sempre. Quando eu digo que eu também passei por isso, eu quis me referir aos meus outros vídeos anteriores, porque eu tinha postado anteriormente uma quantidade muito grande de vídeos, de canalizações, né? Eu estava passando por um período de treinamento, de teste, tá? Bom, então o aprendizado é este, né? Estamos sempre sendo lapidados, burilados.
tá? Mas será que é tão importante saber o nome do Espírito? Por exemplo, vocês sabem quem eu sou, né? Eu estou como André Ricardo nesta encarnação presente. O nome do meu espírito é Zion. Mas, quando Deus criou os espíritos, né, será que Deus deu nome aos espíritos? Será que Deus deu um nome para cada um desses espíritos? Pensem bem. Quando Deus criou os espíritos, ele deu nome aos espíritos? Ou então, quando seres espirituais elevadíssimos, com a permissão e autorização de Deus, quando estes seres espirituais criaram espíritos, eles deram nomes aos espíritos? Ou estes nomes surgiram depois? Então, o nome ajuda a identificar o espírito. O nome ajuda a identificar o espírito. Mas será que o nome realmente é tão importante? Porque a espiritualidade, ela pode, em algum momento, se identificar, em outros momentos, não. Então é um grande teste, né? Porque o nome tem a sua importância, né? Por exemplo, quando Jesus ele passa uma mensagem para nós e ele se identifica como Sananda, nós sabemos quem é, né? Seja o nome Jesus, Yeshua, Micael, Sananda, não importa. É o mesmo espírito, né? Então, o nome tem a sua importância, sim. O nome é importante, porque o nome ajuda a identificar, né? Por exemplo, quando você for fazer alguma prece, oração, algum pedido, você se conecta com Deus e você se conecta com aquele ser espiritual através do nome dele. Então, através do nome, você consegue fortalecer esta conexão e se ligar àquele espírito, graças ao nome. Mas, quando os espíritos já estão num nível de evolução muito grande, eles não se preocupam, não se importam, não se apegam com os nomes, né? Então, não há como julgar. Não existe o certo e o errado, tá? Não existe o certo ou errado. Existem momentos em que os espíritos se identificarão e existirão outros momentos que os espíritos não se identificarão. Quer ver um exemplo? Os meus vídeos anteriores, eu recebi a canalização de vários seres espirituais. E eles se identificavam comigo através do nome. Então, nomes vinham à minha mente, imagens. Então, assim, a espiritualidade também se utilizava de algumas imagens para se associar aos nomes. Então, em alguns momentos, intuitivamente, de forma telepática, eu recebi os nomes de alguns, né? É como se eu lesse ou ouvisse o nome das entidades espirituais em minha mente, tá? E em outros momentos eu visualizei estes seres espirituais. Em outros momentos, palavras, frases, mensagens vinham à minha mente como blocos de informação, né?
Então, às vezes, em algumas canalizações, eu recebia de forma intuitiva o nome, a imagem de alguns deles, assim como algumas ideias, informações, alguns blocos de informações, palavras, e isso facilitava bastante o processo de comunicação. Porém, em outros momentos, eu não recebia nenhuma informação, como o nome e nem a imagem. E tem assim, também outros momentos que eu não consegui visualizar nada. Não me vinha nada à mente. Mesmo esvaziando a minha mente, eu não conseguia enxergar ou receber a imagem daquele ser espiritual. Assim como também não conseguia ouvir e receber o nome, nem algumas palavras. Então, em alguns momentos, a espiritualidade ela permite este acesso, em outros momentos, não. Em alguns momentos, eu senti a presença espiritual, porém não sabia quem era, porque não me veio o nome e nem a imagem, mas o bloco de informações, as intuições vieram à minha mente. Então, naquele momento, eu sabia que eu estava canalizando uma entidade espiritual, porém não sabia quem era, porque o ser espiritual não quis se identificar. Então não veio à minha mente nenhum nome, não apareceu, não surgiu nenhum nome, não consegui visualizar nome e também não consegui visualizar a imagem do ser espiritual. É como se não fosse permitido naquele momento este acesso. Mas as informações eu recebi. Então, meus amados irmãos, tudo isto é um teste, é um treinamento, não somente para nós, médiuns, mas para todos aqueles que também acompanham os trabalhos dos médiuns, porque todos nós crescemos juntos. Não são somente os médiuns que crescem nesse trabalho, mas aqueles que acompanham, assistem, né, os próprios espíritos. Então, estes testes, estes treinamentos ocorrem para capacitar o médium, para fazer com que ele progrida, evolua, cresça, para que ele angarie mais competências, para que ele adquira mais capacidades. Então ele precisa evoluir. E a espiritualidade precisa também fazer alguns testes para verificar e averiguar a capacidade, o nível e a condição do espírito. Como um aluno que precisa passar por uma prova, a fim de que ele seja, então, aprovado e passe para o ano seguinte, para uma nova etapa, né? Conosco ocorre o mesmo. Precisamos passar por alguns testes, a fim de que sejamos aprovados e progridamos, evoluímos com tudo isso. Né? Os testes são importantes para que possamos nos capacitar, melhorar, progredir e evoluir. Né? É preciso atestar o nível e a condição espiritual de cada um. Então, os testes e os treinamentos são importantes. E nós estamos sendo monitorados, observados, testados constantemente. Constantemente. Tá? Então, a espiritualidade observa e sabe o que ocorre. Então, alguns médiuns passarão por provas diferentes de outros. Alguns médiuns terão treinamentos diferentes do que outros. Cada espírito tem uma trajetória e uma jornada diferentes. Então, não importa tanto o nome da entidade espiritual, mas sim do conteúdo. Né? Pode ser que em determinado momento, Sananda, ou Jesus, ou Yeshua, possa se comunicar com algum médium e não se identificar. Mas
Aqueles que têm olhos de enxergar e ouvidos de ouvir saberão que aquela entidade se trata de Jesus, ou Sananda, ou Yeshua, não importa. Né? Porque energia se sente, energia não mente. Né? Energia não mente, ela é sentida. Energia se sente, tá bom? Então, quando vocês estiverem diante de uma comunicação, uma canalização, psicografia, psicofonia, enfim, quando vocês estiverem diante de alguma comunicação espiritual, prestem atenção no conteúdo. Se o conteúdo é edificante, é altruísta, é nobre, se é relevante, se o conteúdo abordado ele te eleva, você precisa aprender a sentir, né? Porque um espírito de luz trará em suas mensagens uma luz inconfundível. E aqueles que estão conectados verdadeiramente com Deus, aqueles que estão em conexão, sintonia, afinidade com Deus, entrando na sua frequência, vão conseguir enxergar, ouvir, sentir a luz destas comunicações, destas mensagens, psicografias, canalizações, enfim. Porque começará a enxergar melhor, ouvir melhor e sentir melhor. Né? Nós precisamos sentir e emanar. Não basta apenas falar, saber, conhecer, precisamos sentir e emanar. Tá bom? Isso é o mais importante, porque o conhecimento podemos adquiri-lo através de estudo, né? Podemos adquirir inteligência através de esforço, estudo, trabalho, mas para conquistarmos princípios morais elevados é o mais difícil, porque muitos se corrompem, muitos acabam se perdendo no caminho e acabam caindo, tropeçando, se equivocando em suas escolhas errôneas e muitos não conseguem se levantar. Então, é mais importante observarmos o equilíbrio e a harmonia desta evolução, tanto moral como intelectual. Tá? E é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Pode ser que em determinado momento as coisas se modifiquem. A espiritualidade está constantemente trabalhando para nos auxiliar em todos os sentidos. Temos que pensar fora da caixa, sair de nossa zona de conforto, tá bom? E lembre-se sempre, nem tudo que reluz é ouro, né? Existem aqueles que podem emanar uma luz falsa, tá? Mas aqueles que estão conectados com Deus verdadeiramente saberão distinguir uma luz verdadeira de uma luz falsa, tá? Assim como existem flores de plástico e flores verdadeiras, as flores de plástico, elas não exalam o perfume e o aroma de uma flor verdadeira. Assim, da mesma forma, ocorre com a energia que não mente. Então, um espírito trevoso pode até falar mansamente, pode até falar bonito, trazer palavras eloquentes, né? Um espírito trevoso pode até falar de forma mansa, suave, doce e trazer ensinamentos inteligentes, né? Mas a energia emanada por este ser é diferente. Então, é importante sentirmos,
Energia não mente, ela se sente. Quem não estiver conectado com Deus não conseguirá discernir e diferenciar estas energias. Por quê? Para que você consiga diferenciar, discernir e identificar essas energias, você precisa estar preparado, ter condições. E quem está conectado verdadeiramente com Deus consegue identificar e diferenciar essas energias. Porque semelhante atrai semelhante. Os afins se atraem. Tá bom? Então prestem atenção, meus amigos e meus irmãos, no conteúdo das mensagens. Pode ser que durante um tempo eu ou algum outro médium, né, ou outros médiums possam trabalhar de uma forma e a espiritualidade pode, a qualquer momento, modificar a forma de trabalho. Porque existe um planejamento divino, tá? No meu caso, estou recebendo muitas intuições da espiritualidade e em alguns momentos eu consigo identificar quem é, porque em alguns momentos a espiritualidade permite se identificar. Então, em alguns momentos eu posso ouvir, sentir e ouvir o nome da entidade espiritual, assim como consigo visualizar, ver, né, algumas imagens também destas entidades espirituais. Em alguns momentos, consigo captar este bloco de informações, tá? Mas em outros momentos, eu não consigo identificar a entidade espiritual. Então, o nome não me vem à mente, assim como a imagem desta entidade espiritual não me é mostrada. Por algum motivo, tem um propósito, tá bom? Nós temos que evoluir. O mais importante é o conteúdo da mensagem. E eu sou um espírito. Né? Eu estou como André Ricardo nesta encarnação presente, né? Mas meu espírito, que já reencarnou uma incontável número de vezes, né? Assumiu neste momento o nome espiritual Zion, tá? Z-Y-O-N, Zion. Este nome, Zion, foi um nome que o meu espírito assumiu quando estava em Orion, em uma encarnação, porque este nome, Zion, pertencia a um lugar de um planeta na qual este espírito que agora vos fala viveu por lá e cuidou, protegeu, ajudou uma população neste planeta. Então, o meu espírito, quando esteve em Orion, ele estava em um lugar, em um local que era conhecido como Zion. E neste local, o meu espírito cuidava, protegia, zelava por uma população, por uma massa coletiva, por seres daquele lugar, daquele planeta, em homenagem, então, a esta encarnação que eu tive em Orion, eu ganhei este nome. Então, nesta encarnação, eu me chamava Zion, e o local onde eu residia, trabalhava, protegia e cuidava do meu povo se chamava Zion também. Provavelmente em homenagem ao lugar eu recebi este nome. Não sei agora dizer se este nome foi
em homenagem a mim ou foi em homenagem a este lugar, mas Zion era o meu nome em Orion e era o nome do local, do lugar onde eu residia neste planeta, cuidando, zelando e protegendo toda esta população, tá bom? Então, eu assumi este nome, Zion, tá? Então, é isto. Nomes são nomes. Eu assumi este nome espiritual para facilitar a identificação, mas eu não me apego a nomes. Mas, se for para escolher um nome espiritual para identificar-me, para melhor identificar-me, eu decidi manifestar a minha consciência Zion, tá? Então eu sou Zion. O nome do meu espírito passa a ser Zion. Mas lembrando que este nome é apenas um nome, tá bom? Não é importante se apegar tanto a nomes, mas sabemos que o nome identifica o ser, auxilia, facilita na identificação dos seres. Mesmo eu tendo assumido o meu nome espiritual, eu não me apego a ele, tá bom? E em minhas comunicações neste canal, pode ser que em algum momento eu venha a me comunicar como Zion, tá? Então, não importa o nome do espírito. Eu sou um espírito. Eu trago também, junto com a minha bagagem, muitos conhecimentos, graças à minha trajetória, jornada e experiências. Então, trarei aqui também para vocês muitos conhecimentos úteis através do meu próprio espírito, porque assim como existem ciclanos, fulanos e beltranos, né, cada espírito ele tem uma parcela de contribuição. Então eu vou contribuir também da melhor forma, né? Eu também sou um espírito. Então não importa o espírito que vier através de mim passar alguma informação, porque eu também sou um espírito, com a diferença que eu sou um espírito encarnado. Eu sou um espírito encarnado, mas continuo sendo um espírito. Estou como André Ricardo, nesta encarnação presente, mas trago conhecimentos lá de trás. E trago conhecimentos da espiritualidade também. Né? Então, não importa o nome do espírito, porque as pessoas se apegam muito com os nomes dos espíritos. Quando as pessoas leem no título do vídeo, logo elas se interessam ou não, dependendo do nome do espírito. Então, a espiritualidade da luz pode pregar um teste a todos por causa desta limitação ainda dos seres humanos, porque os seres humanos ainda limitados se apegam em demasia a nomes, tá? Então a espiritualidade pode trabalhar de uma forma diferente, entendem? Não se apeguem aos nomes. Pode ser que um médium que esteja
se comunicando de forma anímica, em algum momento pode trazer muitas informações da espiritualidade. Pode ser que Sananda, Jesus, Saint Germain, Mago Criptos, Pai João de Aruanda, um outro mestre ascensionado, um extraterrestre, um Exu, um guardião. Enfim, pode ser que naquele momento uma egrégora de luz esteja ali presente e não se identificou. E naquele momento o médium está recebendo de cada um intuições importantes e o próprio médium nem percebe. O médium pode nem perceber, nem se dar conta, mas a espiritualidade ela pode trabalhar de uma forma que surpreende, inclusive o próprio médium mais preparado. Porque ainda sabemos muito pouco. Sabemos muito pouco. Até o médium mais preparado pode ser surpreendido pela espiritualidade, porque nós ainda sabemos muito pouco. Estamos evoluindo. Então pode ser que neste momento, agora, eu possa estar rodeado de uma egrégora. Pode ser que eu esteja aqui rodeado de espíritos me auxiliando nesta comunicação, me intuindo, me inspirando, ou não. Não é porque eu não vi, eu não senti, eu não ouvi, ou seja, não é porque o médium não conseguiu ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, ou sentir, que ele não esteja sendo auxiliado. Não é porque o médium não percebeu a manifestação de alguma entidade espiritual que ele não esteja recebendo, porque um espírito pode vir de forma tão sutil, mas tão sutil, que o médium não perceba. O espírito ele pode inspirar tão sutilmente as ideias de um médium que ele não percebe. Então, tudo tem um propósito, depende. Então, existirão momentos que os médiums sentirão ou não a cooperação, a colaboração da espiritualidade. Existirão momentos que os médiuns conseguirão ver, enxergar ou não, ouvir ou não, sentir ou não. Existirão momentos em que os médiuns poderão ser auxiliados pela espiritualidade ou não. Existirão momentos que o próprio médium atuará de forma anímica, ou seja, o próprio espírito do próprio médium é que estará se comunicando. E pode ser que em algum momento a própria espiritualidade ali presente, sem se identificar, poderá inspirar de forma sutil e ajudar o médium sem que ele perceba. Então, meus amados irmãos, sabemos muito pouco. Existem propósitos diferentes. O mais importante é o conteúdo. É o conteúdo da mensagem espiritual. Porque pode ser que naquele momento estejamos trazendo uma mensagem espiritual através do nosso espírito, ou naquele momento podemos estar sendo amparados, auxiliados, né, pela própria espiritualidade da luz, podendo ser mais de um espírito, tá? Mais de um espírito pode atuar numa comunicação de forma assim espontânea, né, natural, sem que o médium perceba, mas existirão momentos que o médium perceberá, que a espiritualidade permitirá que o médium perceba. Existirão momentos em que a espiritualidade
se identificará e permitirá que o médium perceba o auxílio, o concurso destes bons espíritos. E existirão momentos que o médium não vai perceber. Ele achará que é algo da sua própria mente. O médium poderá achar que é fruto de seu pensamento. Entendem? Então, o mais importante é que todos nós estamos sendo assessorados, monitorados, observados e lapidados/burilados, tá bom? E o trabalho sempre deve continuar, porque estamos ainda engatinhando. Sabemos muito pouco, mas estamos aprendendo sempre. Então é isto, meus amados irmãos. Pode ser que em alguns momentos eu traga então conteúdos, informações, revelações da espiritualidade através de meu próprio espírito, ou com o concurso dos bons espíritos, né? Em alguns momentos eles se identificarão, em outros momentos não. O mais importante é o conteúdo da mensagem. Não se apeguem aos nomes. Os nomes são importantes, têm a sua importância. Tá? Os nomes têm a sua importância. É importante que nós saibamos quem é quem. É importante que nós saibamos sobre a espiritualidade, sobre as verdades. É muito importante. Mas também é importante que nós não nos apeguemos. Por quê? Porque podemos, por limitação nossa, criar certos paradigmas. Porque existem aqueles que, por uma visão estreita de espiritualidade, por questões de preconceito, discriminação, velhas crenças, fundamentalismo, ortodoxia, sectarismo religioso, né? Pode ser que algumas dessas pessoas ainda religiosas, elas interpretem as coisas de forma errônea. Então, a espiritualidade, sabendo disto, em alguns momentos, ela se identificará, em outros momentos, não se identificará. Como é que as pessoas se comportarão? Como é que os terráqueos, os seres humanos, se comportarão? Por exemplo, se todos os médiuns trouxerem mensagens da espiritualidade sem assinarem os seus nomes, como é que as pessoas se comportarão? Será que as pessoas estariam preparadas? Se a espiritualidade não se identificasse nas comunicações, seja pela psicografia, canalização, psicofonia ou outros meios mediúnicos, como é que as pessoas se comportariam? Elas estariam preparadas? Elas saberiam discernir o que é luz e o que é treva? Será que as pessoas estariam preparadas para sentir a energia, identificar aquela energia? Será que as pessoas estariam preparadas? Então, Deus, sabendo de tudo, ele programa, planeja, organiza, é ele que permite, autoriza tudo. Então, a espiritualidade vem fazendo um trabalho maravilhoso, magnífico. Então, é por este motivo que em algumas canalizações, comunicações, psicografias, psicofonias, enfim, em alguns trabalhos mediúnicos, a espiritualidade continuará se identificando. Em outros trabalhos, pode ser que a espiritualidade da luz não se identifique, porque tudo faz parte de um processo de crescimento, amadurecimento, né? Afinal de contas, nós somos espíritos. Nós precisamos aprender a andar com as nossas próprias pernas,
porque a espiritualidade da luz, através do concurso dos espíritos da luz, já nos ensinaram muitas coisas. Muitos mestres ascensionados, muitos espíritos de luz já vieram aqui se identificando, dizendo quem eles eram e quem eles são, e eles foram recebidos de forma agressiva, cruel, bárbara, pelos seres humanos trevosos. Se a espiritualidade da luz se identifica e diz quem realmente é, e os seres humanos entram em fúria, ódio, raiva e agem de forma agressiva, fanática, por que é que as pessoas então reclamam, acham ruim, não gostam quando uma entidade espiritual não se identifica? Se o espírito não se identifica em algum momento, em algum trabalho espiritual, e as pessoas acham ruim, não gostam, começam a duvidar, começam a julgar, a menosprezar, a difamar, a desrespeitar e chegar em conclusões errôneas e precipitadas, dizendo então que não era um espírito de luz, era um espírito zombeteiro, era um espírito ignorante, um espírito das trevas. Então, por que as pessoas não aceitam, não acreditam quando um espírito de luz se revela quem ele é? Esta é a humanidade insana, louca, hipócrita, desonesta, falha, limitada. Ora, os seres humanos exigem, ora, os seres humanos cobram que os espíritos se identifiquem, dizem quem eles são, e quando eles fazem isso, quando os espíritos de luz se identificam, se revelam e se mostram quem realmente eles são, os seres humanos não aceitam, mas pelo contrário, eles entram em fúria, eles não acreditam, não estão preparados, não compreendem e começam a desrespeitar, a difamar, caluniar, injuriar, escarnecer, debochar, enfim. Não dá para entender, porque quando um espírito de luz vem, não se identifica, mas traz uma mensagem muito importante, as pessoas não acreditam, porque o espírito não se identificou. E, pasmem, estas mesmas pessoas não se atentam ao conteúdo edificante da mensagem. Então, meus amigos, meus irmãos, dá para observar o grau evolutivo desta humanidade. Né? Não são todos, né? Porque existem muitos espíritos que já se encontram em uma evolução belíssima, mas existem muitos outros que ainda estão vibrando nas trevas, tá? O que eu estou dizendo aqui não é para todos, tá bom? Muitos que acompanham estes vídeos e acompanham outros canais sobre espiritualidade, muitas pessoas já estão vibrando numa dimensão mais elevada, muitos já estão vibrando positivamente, né? Muitos já alcançaram uma evolução belíssima, né? Muitos estão vibrando na luz, mas o que eu estou dizendo aqui é para aqueles que ainda estão vibrando nas trevas, que ainda não se modificaram, tá bom? Ainda há chances. Corram contra o tempo, tá bom? Gratidão imensa, meus amados irmãos, meus amados amigos. Que Deus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, em sua infinita generosidade, conceda-lhes sempre as mais sublimes bênçãos, hoje e sempre. Muito obrigado.